Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula nossa, mais uma exposição bíblica. E hoje adentraremos no livro de Eclesiastes. É isso aí, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos, com a sua caneta e também com o caderno para suas anotações. Então, bora para a nossa aula, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eclesiastes, o que significa a palavra ou o termo Eclesiastes? Significa literalmente pregador, pessoal. Pregador, é isso que significa a palavra Eclesiastes. Quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes? Há um senso aí que todo mundo concorda no meio acadêmico que quem escreveu esse livro não foi outro senão Salomão. Salomão, o filho do rei Davi. E ele escreveu este livro aproximadamente em 931 a.C. São aqui informações introdutórias do livro de Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador. Quem escreveu foi Salomão em aproximadamente 931 a.C. Este aqui é tido como o último livro de Salomão ou livro da sua velhice. Ele escreveu esse documento quando ele já era velho, de idade. E aqui vai ter muitos conselhos que ele vai deixar às gerações posteriores aos seus dias. Então bora para a nossa exposição. No capítulo 1 a capítulo de número 2, então no capítulo 1 e capítulo 2, esses dois capítulos, quais são os pontos principais e cruciais que vão ser trabalhados aí? Você vai ouvir muito dentro do livro de Eclesiastes a citação vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Só que este termo vaidade aqui do hebraico não é a vaidade naquela que nós estamos familiarizados de se cuidar, de se arrumar, de pentear o cabelo, de fazer a barba, de passar um perfume, as irmãs de usar um brinco, passar maquiagem. Não é este tipo de vaidade que ele está falando. A palavra que aparece ali no hebraico, que para nós sai como vaidade, na verdade, na etimologia dela seria em vão ou inútil. Era uma coisa dele falasse assim, ó, inútil, 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 tudo é inútil. Ou em vão, em vão, em vão, tudo é em vão. E o que é em vão? As ideias que ele vai trabalhar dentro dessas exposições. Ele vai falar sobre muitas coisas, homem correndo atrás de riqueza, homem correndo atrás de glória. Tipo, é em vão porque vai ficar aí e é passageiro, né? Nós usamos um termo para passageiro que é efêmero, né? Passa rápido, é algo que é efêmero, passa muito rápido. Então no capítulo 1 aí, o que ele vai falar? Os prazeres que a riqueza não dão, os prazeres e a riqueza não dão felicidade, ou seja, os prazeres do mundo e a riqueza, eles não trazem a felicidade genuína, pessoal. Isso daqui é tão importante que dentro da ideia aqui dessa exposição de Salomão, tudo leva a entender que Salomão, como ele mesmo descreve, ele buscou tudo quanto é tipo de prazer que você possa imaginar. Ele chega a dizer que tudo que os olhos dele viu e desejou, ele não privou o coração dele. Vou trazer para os dias de hoje. Se Salomão naquele contexto fosse exposto a drogas, ele teria usado pelas palavras que ele diz. Tudo que o olho dele desejou, ele foi atrás e ele foi e deu o prazer de fazer. Só que ele vai entender quando isso daqui não é um conselho para nós e buscar esses prazeres do mundo, porque ele mesmo está falando aqui que é um livro da velhice. Imagina um velho agora deixando conselhos para a mocidade que vai vir depois dele e para os jovens do seu tempo. Ele está falando o quê? Que tudo isso é em vão. Por isso ele está falando inútil, 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 ou em vão, em vão, em vão. Tudo isso aqui é em vão. Os prazeres do mundo é em vão. A riqueza não traz felicidade, porque nós estamos falando do homem que foi o homem mais rico da história da humanidade, que nós entendemos que foi o homem mais rico da história da humanidade. E isso aqui é o que ele deixa de clareza, pessoal, porque isso daqui também é ponto passivo. Há quantos milionários e bilionários que daria toda a sua riqueza para sair da depressão, às vezes está num leito de cama, só movimenta o pescoço, daria toda a sua fortuna, toda a sua riqueza para sair, para comprar uma saúde e sair dali e não consegue para poder ter a felicidade genuína e plena. Então você vai entender claramente pela exposição de Eclesiastes que a alegria genuína está nos pés do Deus de Israel, no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse contexto ele ainda não tinha se manifestado como Senhor, mas nos pés do Deus de Israel. Ainda dentro do capítulo de número 1 aí, número 2, vai falar sobre a busca pelos prazeres que não leva a nada, é tudo em vão. E ele também vai fazer aquele grande contraste que ele faz também em Provérbios, que é a ideia aqui da escrita do livro de Eclesiastes é a mesma ideia do livro de Provérbios.
forma poética, é uma forma poética essas escritas de Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes e em Cantares, que nós ainda iremos ver, ok? Então aqui ele vai fazer um contraste sobre a sabedoria e a loucura. Vai estar também aí entre o capítulo 1 e entre o capítulo de número 2. O capítulo de número 3, pessoal, capítulo de número 3 aí de Eclesiastes, é um dos capítulos mais famosos e até mesmo muito pregados ou citados em cultos, em campanhas e por pregadores. Que ele vai trabalhar sobre a ideia de que há um tempo determinado por Deus debaixo do sol para todas as coisas. Ele diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Ou seja, a ideia aqui do pregador Salomão, né, do livro de Eclesiastes, é o seguinte: a ideia é que você não pode, vou usar um termo aqui bem lógico aqui, né, que todo mundo praticamente entende, você não pode passar os bois, aliás, as rodas na frente dos bois, né? Os bois vão puxando a carruagem, você não pode passar carruagem na frente dos bois. É tudo no seu tempo, não adianta você tomar atalho, não adianta você querer cortar caminhos daquilo que Deus já projetou para você caminhar. Temos histórias clássicas como a de José. Deus mostra para ele o que iria acontecer na vida dele, que ele iria governar, que ele iria estar sobre a sua família, mas Deus não falou o caminho, não falou a traição dos irmãos, Deus não falou que ele seria lançado no poço, seria vendido como escravo, seria caluniado e acusado injustamente por uma mulher mentirosa, a mulher de Potifar, não falou que ele seria preso, mas falou de onde que ele iria chegar. Então há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E quando você entende isso, você descansa em Cristo Jesus e sabe que ele continua soberanamente no controle de todas as coisas, ok? Capítulo 4 ao capítulo de número 6, do capítulo 4 ao capítulo 6. O que ele vai trabalhar? O homem trabalha muito e depois ele pode perder tudo que conquistou. Olha que conselho top! Por isso que você deve desfrutar da sua vida com a mulher que Deus te deu, com o esposo que Deus te deu e com a família que Ele te deu, com as condições que Ele tem te dado. Desfrute isto tudo enquanto você tem tempo, porque tem homens e mulheres que conquista, trabalha, não estou falando quanto trabalho é digno, precisamos trabalhar para sobreviver, ok? Não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para que possamos sobreviver. Então o que acontece? A pessoa trabalha demais, ela investe toda a sua saúde, todo o seu tempo no trabalho e depois no final da vida ela perde a sua saúde e para recuperar a saúde às vezes tem que gastar tudo aquilo que conquistou e não consegue nem desfrutar aí nos seus dias de velhice com aquilo que ele conquistou. Pode perder tudo. É o conselho aqui de Salomão. E olha o que ele vai dizer também: todos os bens podem desfrutar, mas não satisfaz a alma. Não importa o quão rico que você é, não importa o tanto de bens materiais e conforto que Deus tem dado para você, ou para homens ricos, homens poderosos, isso tudo não satisfaz a alma, porque se isso tudo satisfazesse a alma, não teríamos tantas pessoas na história da humanidade ricas, milionárias, com bens, que tiraram a sua própria vida, que ficaram angustiados, depressivos, e não achavam felicidade, não alegravam a alma e se matavam. Tem aí inúmeros relatos de homens e mulheres, até mesmo da era mais moderna, e famosos, cantores, grandes líderes, que tiraram a sua própria vida e eram ricos, tinham fortuna, tinham bens, mas isso não satisfazia a alma deles, então acabaram tirando a sua vida. Dentro do coração de todo homem, de toda mulher, tem um buraco, tem uma lacuna, uma brecha, que aí as pessoas tentam preencher com bebida, com alcoolismo, com prostituição, com os prazeres que esse mundo traz, com as riquezas e os prazeres que a riqueza pode proporcionar a um homem que não sabe usufruir dessa riqueza, glorificando, adorando a Deus, né, de uma forma sadia. Ele preenche esse vazio momentaneamente com todos esses prazeres, mas na manhã seguinte volta aquele mesmo vazio que tem no coração de todo homem. Este vazio e esta alma só é preenchida quando Jesus Cristo preenche este lugar que cabe certamente Jesus Cristo ali dentro, ok? Do capítulo 8 aí, pessoal, aliás, capítulo 7 ao capítulo 8, vai falar sobre a justiça e a perversidade. Mais uma vez aquele contraste que trabalha a justiça e aquele que é perverso. Outra coisa também aqui do 7 ao 8 que vai ser trabalhado, uma coisa mais amarga que a morte é uma mulher insensata. Olha o conselho do sábio e do pregador. Uma coisa mais amarga que a morte é uma mulher que não tem senso, uma mulher que é insensata. Ele vai trabalhar sobre isso também, ele vai aquela mesma ideia que é trabalhada nesses livros poéticos da mulher virtuosa, ela é dificular, a mulher tola,
ela destrói a casa com as próprias mãos. Ele vai trabalhar muito sobre essa ideia de ter uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher sensata, uma mulher que está ali andando junto com o seu marido nos propósitos de Deus e sendo auxiliadora do seu marido no seu lar. E também isso aqui se aplica a homens também, pessoal. É claro que se você viver com um homem insensato, é pior que a morte também. Mas o contexto que ele vai trabalhar sobre mulher, tá? Olha o que ele vai dizer também aqui no capítulo 7 e capítulo 8. É melhor ir numa casa que há luto do que numa casa que há festa. Por que ele faz esse contraste de é melhor eu ir numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa? Porque na casa que tem festa o povo tá bebendo, tá se alegrando. Nessa época eles bebiam muito vinho, tá? O judaísmo sempre teve a cultura de beber muito vinho. Então estão se alegrando, estão festejando, estão pulando e tal, e aquela loucura. E ninguém está refletindo de nada, só está se alegrando. Mas na casa que há luto, tem um corpo ali sendo velado, ou já foi velado, enterrado, sepultado, as pessoas estão chorando. É um momento que de reflexão. Ninguém sabe quem é o próximo. É um momento para refletir sobre a vida e entender o seguinte: amanhã pode ser eu que eu estou ali. E aí? Como que anda a minha vida? Como que anda a minha caminhada? Amanhã pode ser eu, o próximo da fila pode ser eu. Eu não sei quem está, o próximo que está com a senha para ser chamado. Por isso que ele traz essa ideia que é melhor numa casa que tem luto do que numa casa que é festa. Esse é um bom texto para ser usado em cultos de fúnebre, né? Culto de velório. Beleza? Aqui do 7 ao 8 também vai ter a obediência ao rei e aos seus líderes. E essa obediência, pessoal, ela deve ser à risca e pontual quando estes líderes, no contexto aqui reis, que hoje para nós seriam presidentes, quando estes líderes são tementes a Deus e eles estão debaixo da autoridade de Deus no sentido de guiar o povo mediante aos estatutos e as ordenanças de Deus. Porque se o rei e os líderes levantar um decreto, igual lá na época de Daniel, que eu não posso adorar outra coisa a não ser a idolatria, eu não vou obedecer esse rei. Por mais que a minha vida esteja em risco, eu não serei obediente. Eu serei obediente desde que não afete a minha fé ao meu Deus. Beleza? É isso que é ensinado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ser obediente a eles desde que isso não afete a nossa fé ao nosso Deus, tá? Do capítulo 9 ao capítulo 10, o que vai ser trabalhado? Tudo o que acontece ao injusto pode acontecer ao justo. Isso aqui é clássico e muito cristão ainda não entendeu. Tem cristão aí do movimento chamado neopentecostal, aqueles que falam o seguinte: você não pode aceitar doença, perseguição, calúnia, levante, isso contra você. Você não pode aceitar. Você é filho de Deus, você não pode dar nada disso. Isso é uma balela, isso é mentira. Olha o que esse homem diz. Tudo que acontece com o injusto pode acontecer com o justo. E é por isso que você entende que às vezes um cristão genuíno morre com doenças graves. Um cristão genuíno às vezes ele é acidentado, às vezes ele está machucado, às vezes está enfermo. Por quê? Porque o sol nasce para o justo e nasce para o ímpio. Do mesmo jeito que o ímpio come, o justo come. Do mesmo jeito que o justo come, o ímpio também come, porque o sol nasce para todos e todos podem plantar e colher. Isso é chamado de graça comum, que é Deus ainda ter essa misericórdia daqueles que não o servem, que são chamados de injustos. Então tudo que acontece com um pode acontecer com o outro, pessoal. Nós não estamos imunes. Cristo não prometeu isso para ninguém. Jesus Cristo prometeu que o mundo nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo que ele venceu e nós não passaremos essas aflições sozinhos. Beleza? Ainda aqui do 9 ao 10, o que vai falar aqui? A morte virá, não há obras após a morte. Dentro desse contexto, tem um grupo de teólogos chamado aqueles que acreditam no sono da alma, né? Eles vão usar este texto aqui de Eclesiastes para falar o seguinte, tá vendo aqui? Salomão está falando que depois da morte, ninguém sabe o que vai acontecer, porque Salomão está descrevendo ali o seguinte, né? Que depois da morte ali não tem trabalho, não tem fruto, né? O que não tem trabalho, não tem fruto? O morto, o corpo que está ali. Não vai trabalhar, não vai produzir mais fruto nenhum, porque o corpo está morto. Mas o que Salomão não prescreve aqui é o que acontece após a morte. E Jesus nos ensina o que acontece depois da morte. Lá na parábola de Lucas, de Lázaro e o rico. Lá fica mais do que claro o que acontece após a morte. Um foi levado para o lugar de descanso, outro para o lugar de tormento. E olha que Jesus disse, eis que está aqui quem é maior que Salomão. Então em sabedoria, Salomão como homem foi o maior. Mas Jesus sendo homem e Deus, ele está acima de Salomão porque Jesus sabia o que ia acontecer depois da morte. Salomão não. Isso não foi revelado para ele aqui. Então ele fala que o corpo que está ali no caixão, ou na sepultura naquela época, ali na pedra, no buraco, na rocha, ele não tem trabalho, não trabalha, ele está como um morto, aliás, está como uma pessoa dormindo mesmo. E outra, não sabe para onde que vai. Só quem sabe é Deus e pela conduta da vida da pessoa. Então Salomão prescreve o que acontece com o corpo que está ali, sem espírito, sem vida, sem alma. Tá entendendo? É isso que ele fala nesse contexto. Simplesmente isso. No Novo Testamento fica claro que após a morte, ninguém fica dormindo ou inconsciente. Você vê Jesus falando da parábola de Lázaro e o rico. Você vê lá em Apocalipse capítulo 9, verso de número 6. Almas com palmas nas mãos, consciente, debaixo do altar de Deus.
Então, esse texto aqui não pode ser usado de base para falar que depois da morte tá todo mundo dormindo, aguardando a ressurreição dos últimos dias. Respeita essa teologia quem quer assim, mas não é aquela que eu defendo à luz da Bíblia. Beleza? Ainda dentro do capítulo 9 e capítulo 10, não sabemos o que não sabemos o que de mal virá. Como nós não sabemos o que vai acontecer no futuro sobre a nossa vida, este futuro pertence a Deus e Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, nós não sabemos porque não temos este atributo que pertence a ele. Então, nós estamos seguros nas mãos de Deus e o que for de acontecer, acontecerá debaixo de uma permissão de Deus que está no controle de todas as coisas. Do capítulo 11 a capítulo 12, que aqui é o último contexto desse livro, o que vai ser trabalhado? Não sabemos também o que de bom virá. Se eu não sei o que de mal virá, eu também não sei. Você vê o contraste que ele trabalha? A mesma ideia de Provérbios? Então, se eu não sei o que de mal virá, eu também não sei o que de bom virá. Isso pertence a Deus. As bênçãos que ainda vão vir sobre as nossas vidas, isto pertence a Deus, Deus o sabe. E é o que ele vai dizer aqui, ó. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Ou seja, você pode hoje fazer aquilo que é bom, se Deus está te proporcionando hoje, você fazer aquilo que é bom ao próximo, que é bom à sua família, à sua mulher, ao seu marido, à igreja, faça hoje. Você não sabe o dia de amanhã, então faça hoje. É aquele provérbio, né? Aquele provérbio atual dos nossos dias, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, ainda mais se é algo bom. E aqui no capítulo 12, pessoal, que é aquele capítulo clássico, né? Capítulo clássico, que é lido no culto dos jovens, que são os conselhos que Salomão vai deixar para a juventude que vai vir posteriormente aos dias dele. Que ele começa dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, que vem dizer que nele não tem contentamento. E é interessante, pessoal, que esse texto aqui, muitas pessoas não entendem. E eu queria interpretar ele rapidinho para você. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho. As pessoas leem esse texto e a maioria não consegue entender. Por que não consegue entender? Porque aqui ele usa uma linguagem poética dos seus dias. E eu vou decifrar esse texto para você e mostrar para você o que é hermenêutica. Apesar que você que está aqui na comunidade vai estudar nas aulas de hermenêutica também, tá bom? Então capítulo 12 é o que ele diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Qual é os maus dias? A velhice. Lembra que no começo do livro eu falei que aqui Salomão é um velho escrevendo conselhos para aqueles que vão vir depois dele. Então, para lembrar aqui da mocidade, quando você tem força, tem vigor e tem saúde. Os maus dias que ele diz aqui é a velhice. Por quê? O que a velhice vai trazer? Ele vai relatar aqui o que a velhice vai trazer para o corpo do homem. Olha o que ele fala. Antes que venham os maus dias e seguem os dias que você vem dizer que não é feliz nesses dias. Antes que se escureça o sol e a luz da lua e das estrelas. O que a velhice traz? Como assim se escurecer o sol e a lua e a luz das estrelas? A velhice traz problema de vista aí. Eu tô com 30 e poucos anos e já tô com problema de vista. Então a velhice traz vista cansada. Salomão está falando o quê? Que a velhice traz isso para o corpo do homem. Alguns entendem que Salomão está descrevendo aqui no capítulo 12 o que está acontecendo com ele, porque aqui ele é velho. Então se isso for uma verdade que alguns defendem, e é bem legal defender isso daqui, Salomão estava com um problema de visão. E aí ele continua dizendo, ó, antes que o sol se escureça, a luz da luz das estrelas tornem a vir, depois da chuva. Verso 3. No dia em que tremer o guarda da casa e se curvar o homem forte. A velhice tende a trazer para as pessoas, não só homens, mas também para mulheres, a perca de equilíbrio. As pessoas começam às vezes a tremer, não tem mais tanta segurança para andar, e outros desenvolvem até aquela doença chamada mal de Parkinson, que acaba tremendo. Meu pai desenvolveu essa doença. E ainda ele diz, e antes que se curve os homens fortes. Tem pessoas que ficam curvadas, né? Por causa da velhice, acaba ficando corcunda. O vô da minha esposa era assim, e ele já partiu para a glória, e eu espero encontrar ele um dia lá também. E olha que Salomão continua dizendo, além de a velhice trazer problema nas vistas, trazer problema de equilíbrio, tremedeira, e trazer problema na coluna, ele diz o seguinte, ó, e cessar os moedores por já serem poucos. Moedor, ó, dentes, aquilo que mói. A velhice tende a fazer com que o homem perca os dentes. Então Salomão está falando que a velhice ela deixa você com problema de visão, ela deixa você com problema de equilíbrio, ela deixa você com problema de coluna e ela faz com que você perca os dentes. No verso de número 4, olha o que ele vai dizer. Antes que as portas da rua se fechem por conta do baixo ruído do moedouro, e se levante todos os pássaros cantando, e você não ouça por conta do baixo ruído. A velhice também traz problema de audição. E no capítulo 5 ele diz o seguinte, também quando temer aquele que está no alto, mais uma vez falando que a falta de equilíbrio faz você ter medo de altura, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira. Assim que terminar essa aula, eu te convido você a fazer uma pesquisa aí no Google. Qual é a cor da flor da amendoeira de Israel? A cor da flor da amendoeira de Israel é branca. Então, florescer a amendoeira aqui, ó,
é ter cabelo branco, eu já tô com umas mechinhas aqui. Então Salomão tá falando o seguinte aqui nesse texto. Quando a velhice chega, você fica com problema de visão, você fica com problema de equilíbrio, você fica com problema na coluna, você fica sem dentes, você fica com problema de audição e você fica com os cabelos brancos. É isso que ele quer dizer no texto. E isso que é fazer uma exegese bíblica e uma hermenêutica. E esses são os conselhos que ele deixa. Então, antes que chegue esses dias com esse monte de cansaço que traz, com esse monte de fadiga, esse monte de limitação, lembre do seu Criador e sirva a Ele, faça no tempo oportuno aquilo que dá para você fazer. Amém? Meus queridos, essa foi a nossa exposição do livro de Eclesiastes. E eu te aguardo para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus. Até mais, guerreiros.